Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui iniciando uma série de 3 estudos, onde nós vamos estudar o livro do Gênesis. Você aí que é curioso, que não conhece muito bem a Bíblia, ou que acha que o Velho Testamento é muito velho, que o Novo é muito novo, ou às vezes que o Novo também é velho demais para você aprender, fique ligado nessa série. Nós teremos aqui 13 vídeos, 13 temas, lançaremos todas as semanas um tema. O tema desse primeiro vídeo é a criação, que é o assunto tratado em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ter aqui no nosso quadro aqui, nós temos aqui a participação não só minha, eu sou o Lúcio Valentim, nós teremos aqui o Marcos André lá do Rio de Janeiro, onde ele vai trazer aqui na linha do rodapé alguns assuntos relacionados à criação em Gênesis. Nós teremos aqui a participação também do Ricardo, que vai trazer aqui na ponta da linha, onde nós vamos trazer aqui estudos temáticos de cada dia da semana. Teremos também a participação do Alexandre, que ele também vai trazer na ponta da linha aqui de terça, quarta e quinta. E nós também vamos trazer aqui sempre para vocês uma ponte literária, onde vamos trazer uma literatura secular, aí, da popular, vamos dizer assim, com o tema A Criação em Gênesis. E o livro de hoje que vai construir essa ponte é o livro chamado Uma Viagem ao Centro da Terra, um livro bastante conhecido, do autor francês Jules Verne, e foi escrito em 1864. Então vocês vão ter aí um review desse livro e nós vamos tentar relacionar o tema do livro com o tema a criação. Então eu espero que vocês fiquem ligados no canal, vocês são convidados a se inscrever no canal agora já para receber os alertas dos próximos 12 vídeos que nós vamos lançar. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, se manifeste deixando lá o joinha, isso ajuda muito a promover o conteúdo aqui dentro da plataforma do YouTube, ok também? E sem querer pedir demais, se puder ter um tempinho, comente aqui nos vídeos, dê a sua impressão sobre os conteúdos, coloca aqui as suas dúvidas. Temos aqui uma família Entre Linhas com quase 10 mil inscritos aqui para tentar trocar uma ideia com você aí nos comentários, beleza pessoal? Então antes de nós entrarmos aqui na nossa doxologia, agradecermos alguns comentários, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos aqui nos assuntos temáticos sobre a criação em Gênesis, nós queríamos aqui gastar um tempinho, lembrando que esse vídeo aqui ele é capitulado, então você pode pular essa parte, tá? Ir direto aí para o assunto que lhe interessa. Nós queremos agradecer com muito carinho aqui os comentários de alguns irmãos, não vou lê-los todos, mas pelo menos citar o nome aqui do Joivaldo Santos, que gostou de receber o alerta, irmão Joivaldo? Xiaomi Note 5, um irmão que tem comentado conosco todos os sábados, mas ele não troca o nome no perfil do YouTube, então fica assim. E ele sempre gosta dos comentários de um outro irmão, João Cavaco, que logo mais abaixo estará. Helena Saraiva, olá meninos, que banquete maravilhoso. O comentário do João Cavaco aqui. Genésio Mioto também agradecendo pela equipe Entre Linhas, trazendo sempre esses temas de estudo. Luciana Barros Santos Mota também agradecendo. Marcos Antônio Messias Molina sempre comentando aqui e já ansioso pela lição de Gênesis. Chegamos agora nesse estudo sobre Gênesis. Evilásio Krieger, bom sábado, ótima finalização dos estudos de Hebreus, que foi o tema passado. Você que está chegando aqui no canal é convidado a estudar o livro de Hebreus na playlist anterior a esse vídeo. Malu Escapinho, o trimestre foi ótimo também. Marcos Antônio Messias Molina novamente, às vezes consigo assistir no sábado, às vezes ele acompanha durante a semana. Pati Santos, que não comentou há algum tempo, mas ela fala que estava ausente e voltou aqui a comentar. Obrigado, Pati, seu comentário é muito importante, uma para a gente conhecer você um pouco e outra para promover o nosso conteúdo aí para os seus amigos aí perto de onde você mora. Esmeralda Viana, minha sogra querida lá de Maringá. Edilza Nascimento, uma parceira do canal desde o primeiro vídeo, ela está aqui conosco sempre curtindo e compartilhando. Antônio de Mello também comentando aqui conosco. Ilza Viana, a Ilza, querida irmã Ilza, já conversei com ela pelo telefone, sempre nos ajudou aqui e ela está aqui mais uma vez comentando. Muito obrigado aí por esse comentário seu. Lembrando, Ilza, esse material tende a ser um material bem preparado para as pessoas, aí, para os meus alunos, para os colegas de trabalho, então ajude a divulgar quem não conhece o livro de Gênesis. Sandra Bittar, outra querida também que sempre comenta conosco, Marinalva Ferreira, Maguilene Etienne e Prado Inox, que é o nosso amigo Michel. Obrigado, pessoal, pelo comentário de vocês, tá? Fica sempre um incentivo, nós lemos esse comentário offline, antigamente a gente lia aqui, mas para a gente preparar esse material, para a gente poder aí
prender a atenção das pessoas que estão chegando no nosso canal. Então, valeu pessoal pelo seu comentário aqui no nosso conteúdo. Vamos então ao que interessa. Agora sim, então pessoal, vamos entrar no tema sobre a criação. Como nós estamos iniciando uma série de estudos, só queria mostrar para vocês, que estão chegando no canal, nós seguimos aqui um manualzinho, tá? Esse manualzinho aqui, ele traz aqui um tema de estudo a cada dia e aí a cada semana temos então 7 estudos, ok? O autor desse guia de estudos aqui é o Dr. Jacques B. Doukhan. Ele é um professor emérito de hebraico e exegese do Antigo Testamento lá no Seminário Teológico da Universidade de Andrews, lá em Michigan, nos Estados Unidos. Então, realmente é uma pessoa que gosta de hebraico, que entende, pesquisa a linguagem hebraica. E você que está chegando aqui no estudo, saiba, Gênesis foi escrito em hebraico. Nós já estudamos aqui no Entre Linhas, mas eu vou só dar uma introdução para quem está novo no canal. Há muita tradução do hebraico para o francês, para o alemão e para o português. E nessas traduções, às vezes, a palavra, a expressão perde aquela força, aquele sentido. Não que tenha outro sentido, pode acontecer também, mas estudar a Bíblia pensando na sua linguagem original, pensando na cultura que gerou esse texto, enriquece muito mais o seu entendimento. Por isso eu lhe convido para acompanhar-nos aí nesses estudos sobre Gênesis. Temos aqui o Ricardo, ele gosta de estudar hebraico também. O autor do guia também é um emérito em hebraico. Vamos entrar então agora no quadro Na Linha do Rodapé. Esse nosso amigo, deixa eu sair aqui da frente dele. Esse aqui é o Marcos André, vocês vão conhecê-lo logo mais. E ele vai trazer então para nós aqui as discussõezinhas que vem no rodapé deste guia. Então, Marcos, por favor, inicie aí esse estudo. E como sempre eu peço que inicie, já que vamos estudar um assunto espiritual, nada melhor do que clamar a presença do Espírito Santo. Então, inicie esse estudo com uma oração. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui estudando a Bíblia junto com você, especialmente hoje que nós estamos começando uma nova temporada onde vamos estudar detalhadamente o livro de Gênesis. Esse livro é o livro que apresenta a identidade de Deus. Em toda a Bíblia, Deus se distingue das criaturas pelo fato de que Ele é o Criador. Ele diz: os deuses das nações foram criados, os reis, por mais poderosos que possam parecer, foram apenas criados, mas eu sou o Criador, eu criei todas as coisas. Então essa identidade, ela aparece já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Nós também encontramos a nossa própria identidade. Quando nós olhamos lá para o passado, nós encontramos o motivo da nossa existência e por que nós estamos aqui e para quem nós devemos voltar. Então é importante estudarmos as nossas origens para saber os nossos propósitos. Muitas pessoas hoje talvez estejam perdidas, sem propósito na vida, exatamente porque não conhecem as suas origens. Antes de entrarmos no tema da semana, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós iniciamos uma temporada buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Nós queremos te pedir, Senhor, que não só no estudo de hoje, mas em todos os estudos que faremos aqui, que o Senhor seja o nosso professor, que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando e que possamos, Senhor, através desse canal alcançar almas para o Teu reino, que possamos estimular pessoas a se aproximarem de Cristo, estimular aqueles que já se aproximaram de Cristo a estarem cada dia mais perto e cada dia buscando mais conhecimento na Tua palavra. Te pedimos isso pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O tema da semana fala sobre a criação, fala sobre Deus como o Criador, exatamente sobre isso que nós estamos falando. E na parte de domingo já aparece aqui uma pergunta a respeito da criação, Pense no vasto poder de Deus que sustenta o cosmos e ainda pode estar tão perto de cada um de nós. Por que essa verdade maravilhosa é tão incrível? Então, aqui fala de um Deus que ele é poderoso, grandioso o suficiente para criar e sustentar todo o universo, mas também é um Deus pessoal a ponto de ouvir as nossas orações, de interferir nos nossos casos diários, nas nossas dificuldades diárias. E essa é a diferença, entre o deísmo e o teísmo. Muitas pessoas pensam que o fato de que Deus é criador, a crença na criação, ela só influencia
na disputa entre ateus e os teístas. Mas existe aí no meio um grupo chamado de deístas, que é um grupo que acredita que Deus existe, mas não acha que ele se envolva nas nossas causas como a Bíblia diz ou como nós costumamos dizer. Dizem apenas que Deus criou o universo, criou as leis que governam esse universo e abandonou a própria sorte, né? Mas o livro de Gênesis apresenta um Deus que é pessoal, que ele vem, que ele interfere, que ele conversa, que ele guia e dá direção. Então é importante saber que o nosso Deus, ele é um Deus pessoal, é um Deus que vem em socorro daqueles que estão necessitados, né? E na parte de segunda-feira, também falando sobre a criação, surge a seguinte pergunta: por que a ideia de bilhões de anos da evolução anula completamente a história da criação em Gênesis? Porque as duas visões são incompatíveis em todos os sentidos, né? Então, a criação de Gênesis, ela não é compatível, por mais que algumas pessoas tentem aí utilizar alguns textos bíblicos dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, mas na verdade nada disso se encaixa no texto de Gênesis. Gênesis apresenta a criação em 7 dias. 6 dias Deus criou todas as coisas e o 7º ele criou para o relacionamento com o ser humano. Então o sábado, que é o tema também de terça-feira, é como se fosse a assinatura de Deus. Eu falei lá, né, que o Gênesis apresenta a identidade de Deus como Criador, e se a identidade de Deus como Criador é importante, Deus assinou a sua identidade com o sábado, porque lá no mandamento do sábado ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então o sábado ele é um constante lembrete de quem nos criou, porque nós estamos aqui e quem é o Deus que governa esse universo, quem é o Deus a quem nós servimos, né? Então Deus criou exatamente em 7 dias, como ele diz, né? Em 6 dias e ao 7º descansou, para que pudéssemos nos lembrar constantemente, através da guarda do sábado, de qual é o Deus a quem nós servimos, distinguindo ele de todos os deuses que foram criados, foram feitos por mãos humanas, né? A pergunta de terça-feira diz assim: ao descansarmos no dia do sábado, em que sentido experimentamos o descanso e a salvação em Jesus no presente, que se cumprirá em última instância na criação do novo céu e da nova terra? Lá no livro de Hebreus, né, capítulo 4, fala exatamente isso, que o sábado é como uma amostra grátis do mundo vindouro, do descanso eterno em Cristo, do descanso que nós vamos receber em Cristo. No sábado, nós nos lembramos de um Deus que não só é criador, mas é mantenedor. Ao descansar no sábado, você está dizendo: eu confio que apesar de eu não precisar trabalhar, apesar de eu não precisar fazer nada, Deus me sustenta nesse dia. E isso é um lembrete da graça, bem como a criação. A criação foi feita e entregue para o homem. O homem foi o último ser a ser criado, ou seja, ele não participou da criação de forma nenhuma. O sábado, da mesma forma, nós descansamos e Deus nos sustenta, como está lá em Isaías, no capítulo 58, 13 e 14. Assim também é a graça de Cristo. Ele fez e nos entrega gratuitamente, sem que precisamos fazer absolutamente nada, sem que possamos fazer absolutamente nada. Alguém que ainda não havia sido criado não poderia fazer absolutamente nada, né? Então, a graça de Cristo é de alguma forma expressa também no mandamento do sábado, né? E na parte de quarta-feira fala sobre a criação da humanidade, né? O fato de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Aqui não tem pergunta nenhuma, né? Mas eu acho importante destacar o fato de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, dando a ele qualidades de caráter e também qualidades de governo que outros seres provavelmente não encontram, né? Então Deus colocou o homem aqui na terra para cuidar e governar, para cuidar e guardar a terra, né? E exatamente como ele faz com o universo. Ou seja, o homem foi colocado aqui com o propósito
de replicar as obras de Deus, as obras de cuidado de Deus, né? E na parte de quinta-feira fala sobre o dever da humanidade, né? Fala sobre o fato de que Deus criou todas as coisas perfeitas, colocou nas mãos do homem exatamente para ele cultivar e guardar. E aí na parte da pergunta fala assim: pense em tudo que você recebeu de Deus. Quais são as suas responsabilidades para com esses dons? Tanto os dons espirituais como o próprio dom da salvação, que nos é oferecido gratuitamente, é uma responsabilidade nossa. Nós precisamos falar sobre aquilo que recebemos de Deus. A salvação que foi recebida gratuitamente por cada um de nós deve ser informada às outras pessoas. Sabe, às vezes nós ficamos muito preocupados com doutrinas, com outras coisas que não levam exatamente à salvação. Mas quando nós falamos de salvação para as pessoas, nós estamos libertando e dando a elas a oportunidade de alcançarem a graça maior que nós alcançamos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então que esse seja o propósito desse trimestre, né? Falar de salvação para as pessoas que ainda não conhecem, que possamos ter como meta de vida todos os dias acordar e pedir a Deus que Ele nos dê oportunidade de falar da salvação para alguém que não encontrou a salvação ainda. Eu termino aqui essa minha participação e daqui a pouco volto com a parte de sexta-feira. Agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo, Alexandre e com o Lúcio. E eu espero que você tenha um bom estudo, espero que esse estudo também acrescente a você. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração, aí pelo Na Linha do Rodapé. E agora nós seguimos então com Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui na Ponta da Linha de sábado, de domingo e de segunda-feira. Teremos aqui as entrelinhas com o livro, né, Uma Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Werner. E depois na Ponta da Linha de terça, quarta e quinta com o Alexandre. Então, Ricardo, agora chega aí, é a sua vez. Olá, pessoal. Iniciando um trimestre novo, iniciando uma nova jornada, uma maneira um tanto quanto diferente de lidar com as palavras. O Lúcio já deve ter comentado isso na semana passada, na lição 13. Haverá muito provavelmente um público novo. Os alunos do Lúcio que estão assistindo aí, continuem assistindo, senão o Lúcio não vai dar um pontozinho extra para ajudar vocês no final do trimestre, do semestre. Não sei se o Alexandre vai desenvolver a mesma coisa, a mesma tática, mas sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. Pessoal que já acompanha a gente sabe também que há um e-book que ainda está, de certa forma, em desenvolvimento, que vocês podem ajudar. O Michel, o Prado Inox, que sempre comenta aqui com a gente, já leu acho que quase umas 90 páginas, está ajudando a gente. E vocês podem estar, sempre passa algum erro de digitação, alguns pequenos erros de ortografia, vocês podem estar informando a gente que antes de fazer a versão impressa, e ele está passando inclusive por uma segunda revisão com o professor Carlos Aleixo, Antônio Carlos Aleixo, que é professor de letras aqui da universidade aqui. Ele vai fazer uma segunda revisão para que na versão impressa esses errinhos não tenham mais esses errinhos. E um outro detalhe, gente, detalhe interessante sobre o livro também, que quem está no grupo Família Entre Linhas, onde tem discussão política e religião, eu já disse isso. Pode acontecer de vocês virarem inspiração para personagem do livro ou até mesmo personagem do livro. No livro eu uso o fluxo de consciência, trabalho com realismo fantástico e pode acontecer de vocês virarem um personagem ao longo dos próximos volumes. Alguns inclusive já viraram, sabe? E nem sabem, vão ter que ler para descobrir. Então tem o e-book aqui embaixo, fiquem sabendo que tem alguns errinhos, vocês podem ajudar a gente a corrigir esses errinhos, como o Michel já vem me ajudando, eu sei que ele já está lendo, outras pessoas que estiverem lendo também. E vocês podem virar personagem, algum fluxo de consciência que possa estar sendo desenvolvido no livro, pode ser uma história da vida de vocês, algum personagem pode estar sendo inspirado em algumas características do diálogo de vocês. Como o grupo Família e Religião é um grupo que as pessoas se apresentam mais verdadeiras, viu, gente? Não é todo mundo que aguenta,
não é todo mundo que suporta. Mas a discussão é ácida, as pessoas se apresentam mais como elas são, depois elas voltam, elas falam que estão exagerando, mais coisa. Mas faz parte, a vida é assim. A lição, vamos à lição desta semana, feita todas estas indagações. E lembrando que o livro vai estar sempre agora nos próximos vídeos, o e-book vai estar sempre o link para vocês entrarem lá na plataforma da Amazon e adquirir o livro. Quem tem assina, faz assinatura do Kindle Unlimited, ele já está à disposição lá. Mas vamos lá, gente. Lição 1, a criação. E o verso áureo, para vocês que estão chegando agora, que às vezes vocês têm que entender, nós temos um guiazinho, tá? É tipo um manualzinho de estudo que vai servir de base para esse estudo, que é esse aqui, ó. O Lúcio colocou a capa aqui, para quem não é adventista, para quem está buscando um conhecimento sobre a criação, conhecimento. Então vocês fiquem sabendo, nós vamos seguir esse manualzinho, mas o canal é entre linhas, então a gente não fica só na linha. Então por isso que a gente tem o quadro na ponta da linha, aonde a gente de certa forma busca seguir este manualzinho aqui e não tentar ampliar tanto o assunto fora do manual, mas nós fazemos durante o na ponta da linha aquilo que nós chamamos de entrelinhas homeopáticas, que são em pequenas doses. E entre o assunto de sábado, domingo e segunda do nosso manualzinho, a gente tem uma entrelinha raiz, onde nós fazemos links com literatura, com outros livros, livro técnico, livro de ficção, livro de não ficção. Vamos lá, gente. Então, no nosso manualzinho aqui na ponta da linha, vamos lá. O verso áureo, o tema principal, a cabeça, seria Gênesis 1:1. Bereshit 1. Por quê? Nós estamos estudando Sefer Bereshit, Parashat Bereshit. O que significa isso? Que diacho que esse menino está falando? Isso é hebraico, Sefer Bereshit. É o livro de Bereshit. Parashat Bereshit é a porção de Bereshit. E o que significa Bereshit? Bereshit significa no princípio. É o primeiro livro da Bíblia que na língua portuguesa nós chamamos de Gênesis, mas em hebraico é Bereshit. A primeira palavra dos livros da Torá. Torá, nós estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia têm uma estilística comum. Foi escrito por Moshe, foi escrito por Moisés, e a primeira palavra do livro tem a temática do livro e dá nome ao livro. Então a primeira palavra do livro de Gênesis, o livro de Bereshit, a primeira palavra é Bereshit. A primeira palavra do livro de Êxodo, ou do livro de Shemot, é Shemot, que significa os nomes. A primeira palavra do livro de Levíticos, Vaikra, é o chamado. Então o nome do livro de Levíticos é Vaikra, o chamado. A primeira palavra do livro de Números, Vamildelar, que é o ermo ou o deserto. A primeira, aqui até é engraçado, gente, a primeira palavra do livro de Deuteronômio é Devarim, as palavras. As palavras. Então vamos lá, vamos propriamente, o Lúcio vai passar o slide aqui pra gente e nós vamos entender isso daqui. Bom, gente, vendo aqui o slide, na hora de passar houve uma desconfiguração. E por que houve essa desconfiguração? Eu já vou trazer uma informação para vocês. Primeiro, no hebraico, gente, não é
como na língua portuguesa e nas outras línguas, da direita para esquerda. É da esquerda para a direita. E eu estava olhando aqui agora e está totalmente invertido. Bereshit está aqui e o Haaretz está aqui, ou seja, a primeira palavra está aqui, houve um problema dessa, desconfigurou. Então eu vou ter que fazer a explicaçãozinha olhando aqui na minha bibliazinha hebraica que está aqui no meu celular. Não vai dar para seguir por ali, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Esta expressão Bereshit tem um elemento prefixal aqui que seria, porque no hebraico as palavras grudam, elas emendam uma nas outras. Então aqui o no, ele se conectou com o princípio e ficou Reshit. Bereshit. Então por isso que eu coloquei aqui o Bet e mais o Reshit. Esta expressão Reshit, ela pode ser traduzida por primeiro, começo, melhor, principal, a parte principal ou a parte selecionada. Depois, a expressão criou, ela no hebraico significa bará e ela pode significar criar, moldar ou formar. Aqui um detalhe interessante. O detalhe interessante é o seguinte. Esta expressão, muitas pessoas dizem, essa é uma expressão que se refere única e exclusivamente para a criação do nada. Não, ela pode significar isso de fato, mas não só isso. Existem outros trechos na Torá e no Naviim, livro dos profetas, e no Terrelim, Salmos, que você encontra a expressão bará utilizada para criação que não foi a partir do nada. Então não é uma expressão exclusivamente para criou a partir do nada. Nesta configuração pode significar isso sim. Então vamos lá, prosseguindo. Então bará pode significar também moldar. Vocês notam como o molde precisa de uma matéria-prima pré-existente? Então é uma expressão que pode se aplicar quando tem matéria-prima pré-existente. Mas aí por uma questão de estudos, você percebe que quando foi aplicada aqui nesse texto a Deus, denota uma matéria, que denota que foi a partir, poderíamos dizer, a partir do nada, porque no princípio, Bereshit bará, mas não é algo que etimologicamente nós poderíamos dizer 100% de confiabilidade, de certeza. Mas vamos lá, continuando. Aí depois, Elohim. Essa expressão nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas eu já adianto para vocês o meu posicionamento particular com relação a Elohim. Elohim é uma palavra plural e eu sou muito simpatizante de alguns rabinos que traduzem isso daqui por Deus, Ele, como se fossem duas partículas que estivessem fundidas. El, que significa Deus, e Hem, que significa eles. Então, sempre quando eu leio a Torá, eu gosto de ler Elohim, traduzir Elohim por Deus eles. Por que isso? Tem o posicionamento trinitariano. Dentro do posicionamento trinitariano, tem várias vertentes diferentes. É mais comum você encontrar isso no cristianismo, no judaísmo não existe esse pensamento trinitariano, mas existe algo parecido. E esses judeus que defendem essa tradução por Deus, eles falam que é um Deus, é uma Elohut, é uma única natureza divina. E três Gaonim, luzes divinas. É nesse sentido. Isso é um pouco parecido com aquela vertente trinitariana que defende a existência de um Deus em três pessoas divinas.
Essa discussão freudiana, digamos, com relação se Deus tem personalidade ou não tem personalidade, eu não entro nessa seara, porque entendo que não há revelação para isso e é mera especulação que causa apenas muito mais confusão. Então, continuando. Criou Deus céus e terra. A expressão et, aqui ó, Bereshit bara Elohim et. Bereshit bara Elohim, princípio criou Deus, daí tem um et. Essa expressão é uma partícula, é um sinal do objeto direto definido, não traduzido para a língua portuguesa, mas geralmente precede um indicativo acusativo. No caso seria céus, shamai. Céus é um dual. Mesmo que... O que é um plural dual? É um plural que é utilizado no sentido de intensidade, que no caso chamar em dual, veja bem, é o dual de um singular não utilizado, que é shamer, que significa, que precede de uma raiz não utilizada, que significa ser alto. Ou seja, o céu, como está no alto, então o chamai vem dessa raiz. E esse plural dual denota uma magnitude, uma intensidade. Há quem entenda que Elohim também seria um plural dual, mas esse tipo de pensamento é extremamente controverso, mas alguns adotam esse tipo de pensamento. Olha lá, pode ser traduzido por céu, céus, firmamento, pode ser traduzido por universo visível, firmamento, atmosfera, como a morada das estrelas, ou céu como a morada de Deus. Eretz, que seria terra, é de uma raiz não utilizada, provavelmente significando ser firme. Então ela vem de uma raiz, significa ser firme, firmeza. Pode ser traduzido por terra, país, território, território tribal, terra como contrário do céu, que é o caso aqui neste texto, planície, superfície plana, espaço, distância, distância de país, distância do país, ou seja, uma medida de distância, ou até mesmo o povo da terra. Algumas questões aqui interessantes que a gente até já vai adiantando da lição de domingo, gente. Primeiro, vamos lá. Vai para o próximo slide, Lúcio. Isso, deixa aqui. Eu trouxe alguns comentários, primeiramente, e aqui a gente já faz um link, a gente dá uma passada de sábado para o assunto do domingo. Trouxe alguns comentaristas cristãos. Primeiro, Thomas Coke. Esse versículo pode ser entendido como uma introdução geral ao relato da criação. Ok, com certeza. Também pode ser entendido expressando que Deus, em primeiro lugar, criou esta substância de uma forma caótica. Existe nos versos subsequentes que nós encontramos aqui, ó, e a terra era sem forma e vazia. Ve'aretz hayetá tohu vavohu. Esta expressão tohu significa sem forma. E a expressão vavohu significa informe ou vazia. As duas expressões elas têm uma construção um pouquinho diferente, mas elas vêm da mesma raiz. Então, informe. Por isso, Thomas Coke fala isso, uma substância de forma caótica, da qual surgiu um sistema regular. E por quê? Da onde ele tira isso? Bereshit 1:3, Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim, Yehi or. Vai ri or. O que significa isso? A impressão é que esta terra era sem forma e vazia, tohu vavohu, e através da palavra, o Eterno começa a dar ordem às coisas. Por isso, substância de forma caótica. John Calvin, ou João Calvino, outro comentarista bíblico cristão, ele diz o seguinte: portanto, o seu significado é que o mundo foi feito do nada. Perfeito? Pode significar isso, com certeza. Daí a tolice daqueles que são refutados, que imaginam que a matéria não formada existe
da eternidade. Então nós temos o que aqui, gente? Nós temos um relato no primeiro versículo que alguns entendem: no princípio criou Deus os céus e terras, que isso daqui teria sido na semana da criação, em primeiro momento, que ele teria na semana da criação criado uma terra sem forma e vazia, e neste primeiro dia ele teria feito a luz. Outros entendem que há um lapso, um espaço de tempo maior, que primeiro Deus teria feito o planeta Terra, sem forma e vazio, mas com água, uma vez que nós encontramos aqui: e havia trevas sobre a face do abismo, Verosh Alpenei Terron, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Verua Elohim Merahefet Alpenei Hamaim. Então, existem essas duas interpretações. Que houve primeiramente Deus, no princípio, ou seja, no princípio, Deus criou uma terra informe e vazia e que o Espírito parava sobre as águas, e que efetivamente, não se sabe ao certo depois de quanto tempo, começa a semana da criação no versículo 3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Ele passa a dar ordem. Existe uma interpretação que eu escutei judaica, a certo ponto, eu não concordo com essa interpretação, não acho coerente, mas ela existe. E existem outras interpretações judaicas contrárias a essa, então existem posicionamentos cristãos também diferentes, que são contrários, mas eu ouvi uma vez um posicionamento que era o seguinte, de que neste primeiro versículo, Deus teria criado uma terra onde existiriam os dinossauros, os seres humanos não teriam condições de sobreviver nessa terra, e que Deus teria acabado com essa terra entre o versículo 2, essa terra estaria aqui localizada no texto, Gênesis 1 e Gênesis 2, e que ele teria colocado fim a essa terra e não começaria Gênesis 3. É uma interpretação que eu não concordo. É uma maneira que não só judeus, mas os cristãos também às vezes gostam de criar esses elos entre o pensamento evolucionista, que fala de eras pré-históricas, era cenozoica, e a época dos dinossauros, e tentam adaptar o texto bíblico com outros textos científicos de suas épocas. Prosseguindo, gente. Então vamos para o próximo comentarista bíblico, que é no caso Joseph Benson. No começo, isso é, desde o mundo material, visível e temporal, que não foi sem começo, como supunham muitos dos antigos filósofos pagãos, e do tempo em relação a todos os seres vivos. A criação do mundo espiritual, invisível e eterno, habitando pelos anjos sagrados ou caídos, não é aqui incluída ou notada. O que Joseph Benson está falando aqui, gente? Joseph Benson está falando que no princípio criou Deus céus e terras, não se refere aos outros mundos, aos outros planetas habitados que existiriam pelo universo. Vamos para o próximo slide, que agora eu trago um comentário judeu, de Rashi. Lúcio, passa o próximo slide aqui, por favor. Comentário judaico. Mas a Escritura não veio para ensinar a sequência da criação, para dizer que estes vieram primeiro. E as Escrituras ainda não revelaram quando ocorreu a criação da água. Com isso, você aprende que a água precedeu a terra. Além disso, os céus foram criados de fogo e água. Por força, você deve admitir que as Escrituras não nos ensinam nada sobre a sequência anterior ou posterior destes atos de criação, Rabino Rashi. Quando que a tabela periódica foi criada? O Lúcio está perguntando aqui quando que a tabela periódica foi criada. Vamos para o próximo slide? Vamos lá, que o Lúcio trouxe essa chave, vamos dizer assim,
secular, vamos trazer uma outra aqui. Cosmogonias antigas. O que é cosmogonia? É o estudo dos pensamentos de certos povos com relação à criação do mundo. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Cosmogonia grega. O mito grego da origem postula que o caos como início da criação, seguido por Gaia, a terra, e céu, Urano. Há uma castração aqui de Urano, o seu sêmen cai sobre as águas, e daí começa toda a questão da criação. Cosmogonia maia, o povo maia, conforme seu mito, a origem do mundo surgiu do oceano, onde viviam entidades divinas que por vez criaram tudo o que existe. Cosmogonia chinesa. Panku, ele dormia no caos, que era um ovo, durante milênios. Quando acordou, partiu o ovo em dois, formando céus, Yang, e terra, Yin. Existe também a cosmogonia suméria, que envolve Tiamat, que seria o oceano de água doces, e Apsu, o oceano de águas salgadas. Ela é muito similar à descrição que nós encontramos na Torá. É parecida, tem algumas diferenças, mas tem muitas similaridades. Eram povos que eram vizinhos dos semitas. Há quem defenda que a Bíblia, que o relato de Moshe, teria sido inspirado no relato sumério, mesopotâmio, uma vez que os achados arqueológicos mais antigos são destes povos. Ocorre o seguinte: o fato de se ter achados arqueológicos, ou seja, textos escritos mais antigos, não é uma prova cabal de que um inspirou o outro. Sabemos sequer se Moshe teria condições de ter contato com esses escritos. Sabemos que ele teria condições de ter contato com as grandes universidades egípcias, mas não sabemos como que era a internet da época, se os egípcios traziam para suas bibliotecas cosmogonia mesopotâmia. Com certeza ele teve contato com textos egípcios, vários textos egípcios. Ele pode ter tido contato com textos sumérios? Pode, mas não temos como afirmar, nós não temos as imagens. Agora, outro ponto. A tradição oral, ela transmite mensagens. Se em um determinado momento ela é escrita, nós só temos como saber quando que esses relatos foram transcritos. Mas nós não temos como saber até que época ia a tradição oral. Nós só sabemos o momento em que ela foi transcrita. Então nós não temos como saber se o relato bíblico não poderia ter vindo da tradição oral muito antes da Mesopotâmia. Inclusive, existem tribos indígenas e cosmogonias indígenas que trazem elementos similares à cosmogonia. Nós encontramos cosmogonia bíblica. Um exemplo muito fácil de vocês entenderem, gente. Telefone sem fio. Hoje em dia que a gente tem celular, né? Hoje em dia os telefones não têm fio, né? Mas antigamente os telefones tinham um fiozinho enroladinho assim, e se criou uma expressão idiomática chamada telefone sem fio. Você pega um papelzinho, você escreve uma mensagem nesse papelzinho e você lê, você está com a mensagem no papel. Que podemos dizer assim que é o autógrafo, que é o texto primeiro. Aí você passa de um ouvido para o outro e você vê como que vai deformando a informação. Quando chega no final, a informação ela tem alguma semelhança, um pontinho, alguma coisinha, às vezes é completamente diferente da inicial. Então, um relato da criação transmitido oralmente
por um povo, depois de um povo para com o outro, aí se mistura com questões geográficas, por exemplo, o mito sumério que tinham 2 rios, então haviam 2 deuses nessa criação. Eles já introduzem elementos da sua geografia, elementos da sua natureza, do que eles estão convivendo ali, e o mito surge. E a história muda no telefone sem fio. Vocês imaginam isso? Se isso de uma brincadeirinha simples já acontece, vocês imaginam essa informação se espalhando por um mundo, sociedades complexas, se comunicando, várias pessoas se comunicando ao mesmo tempo, cada um colocando um elemento relacionado à sua vida, ao seu povo, à vivência do seu povo. As histórias vão mudando, não tem como. Mas existe algo comum. Existe um paradigma comum em todas essas histórias. E, inclusive, Joseph Campbell escreveu o monomito para tentar encontrar essa linha comum. Nós somos parciais, obviamente aqui somos cristãos, entendemos que a história original ela está ali no texto bíblico em maior proximidade com o que realmente aconteceu. Vamos para o próximo slide, Lúcio. Aí nós já chegamos, gente, em alguns temas aqui de domingo, que é os Salmos. Salmos 100, 1 a 3, que é um complemento, é uma paraxá, é uma porção que emenda com aquilo que a gente estava falando. Diz o seguinte: celebrai com júbilo todas as terras. Bom, primeiramente, gente, nesse salmo começa com mismor, que significa melodia ou salmo. O salmo é sempre um cântico. Toadá significa confissão, louvor ou ação de graças. Então esse salmo é um cântico de confissão, de louvor, ação de graças. Nós vemos aqui nesse salmo, gente, mismor, letodá, ahiu la donai, aqui é o tetragrama sagrado, kal aaret, que seria salmo de louvor, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Esta expressão que nós encontramos aqui, ahiu, é gritar, dar um grito, bradar ou tocar trombeta. Tocar, no caso a trombeta, para uma guerra ou para a marcha. Gritar em triunfo sobre seus inimigos, aclamar com motivação religiosa ou clamar com angústia. Todos esses significados são possíveis aqui. Depois, essa que nós vemos o tetragrama sagrado, gente. O tetragrama sagrado é escrito em um Yud, Re, Vav, Re. Para vocês entenderem, o significado nós encontramos lá no Shemot, que é o livro dos nomes, é Erie, Esh, Rie. Eu serei o que eu serei. O Yud, na pictografia, gente, é uma mão, é um braço. O Ret é a contemplação. O Vav é uma estaca. E o Re é a contemplação. O que é pictografia? Pictografia é como a escrita hebraica começou. E ela começou com símbolos, com imagens concretas. E foi se construindo palavras através desses símbolos. Nós vemos também uma outra palavra que nós vamos analisar essa questão pictográfica, já seguindo aqui a ponta da linha do nosso cronograma aqui, a questão do nome Elohim. Eu falei para vocês que Elohim é plural de El ou Elohá. El se escreve com um Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, e com um Lamed. O Aleph, na pictografia, ou seja, a escrita como ela começou lá nos tempos de Moshe, lá nos primórdios, ela é a cabeça de um boi, então é a letra de força. O Lamed é um cajado do pastor, então é a letra de ensinamento. Então seria traduzida como pastor forte. El, pastor forte. Essa palavra é utilizada para líderes, para liderança e para divindades. Eu desconheço na Torá alguma outra oportunidade que tenha sido utilizado Elohim sem o construto. O que é isso? Elohei, de ser transformado
em deuses deles. Eu falei que as palavras emendam? Eu desconheço, pode ser até que exista, mas eu só vi até hoje Elohim, sem o construto utilizado para o eterno, para o Deus de Israel. Mesmo que o plural possa, isso eu já vi, ser utilizado para outros deuses, inclusive deuses pagãos, mas sempre com construtos. Ou seja, deuses de, aí do nome da pessoa, ou então o nome do povo. Tem uma discussão aqui justamente com relação, como eu já falei isso para vocês, já adiantei para vocês, contra monistas, trinitarianos, alguns segmentos do judaísmo que adotam aquela visão de uma Elohut em 3 Gaonim, os trinitarianos que trabalham essa questão do plural, inclusive mormons, por exemplo, falam que esse aqui seria um plural majestático ou um dual majestático. Essa questão de plural majestático, isso daí surgiu nos tempos medievais, isso entrou também dentro do judaísmo, entrou no cristianismo, mas o certo é que é um plural. Vamos lá, próximo slide, Lúcio. Continuando. Servir ao Senhor com alegria. Aqui Yahweh, o tetragrama sagrado, é um nome próprio. Elohim não é nome próprio. O Senhor com alegria e apresentai-vos Ele com canto. Almeida corrigida. Existe uma tradução que é servir Jeová. Jeová é uma latinização do Yahweh. No hebraico não tem uma letra equivalente que tem esse som J. Então, mas é uma romanização, latinização. Aqui nós temos a expressão abdad, que é no caso servir, ela significa trabalhar, servir, trabalhar para o outro. Servir a outro com trabalho, servir com subordinação, servir a Deus. Pode também se aplicar à tarefa levítica, que eram os sacerdotes do povo hebreu. E pode ser cultivado, também no caso do solo. Próximo slide, Lúcio. Próximo slide. Sabei que Jeová, tetragrama sagrado de novo, é Deus. Ou seja, sabei que Yahweh é Elohim. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo, seu e ovelhas de seu pastor. Por que esta expressão pastor? Porque ele é a Aleph, letra de força, e o cajado do pastor. É a cabeça do boi e o cajado do pastor. E é a expressão hebraica para Deus. Por isso que se escolhe esta alegoria no texto bíblico. Esta expressão para fazer, essa expressão que é utilizada aqui, saber o Senhor que Ele fez povo, significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar ou produzir. Seguindo, existem 2 relatos da criação. Gênesis 1 e Gênesis 2. Alguns mitos pagãos, inclusive, falam que Adão teria 2 esposas. Uma seria Havá, uma seria Eva, a primeira seria Lilith e a outra seria Eva, e que a primeira teria feito algumas coisas erradas e foi expulsa, e Deus fez uma outra para Adão. Mas o pensamento mais plausível com relação à razão dessas 2 semanas da criação, uma em Gênesis 1 e uma outra em Gênesis 2, é estilística. Estilo de literatura semita, chamado paralelismo, onde você coloca em paralelo, você conta a mesma história, só que com características e finalidades diferentes. Então, um primeiro relato para demonstrar justamente que Deus é todo-poderoso, que Deus é criador, que Ele deu ordem, que o poder criador desse Deus. E um segundo relato com uma interpessoalidade, um Deus que interage com a criatura, com a finalidade de demonstrar um Deus amoroso, um Deus de amor. E neste segundo relato, que no caso seria Gênesis 2. Neste ponto, nós fechamos aqui a lição de domingo e nós vamos agora aqui para a lição de segunda-feira. Bom, gente, então nós chegamos aqui na segunda-feira, a criação, e nós vamos lá para Gênesis
1:4, que diz o seguinte: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Vayere Elohim et laur kitov, vayavedel Elohim bein haor uvein harosh. E depois nós vamos para o 10, por versículo 10, gente, que nós vamos ver algo parecido. E chamou Deus a porção seca, terra, e ajuntamento das águas, e chamou mares, e viu Deus que era bom. Não vou ler hebraico aqui para economizar tempo, gente. Então vamos lá, 12. E a terra produziu ervas, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Vailé Elohim Kitov, mesma coisa. Depois, e assim no 18, também segue. E 18, 21, 25, 31. E na segunda narrativa, do caso da criação, nós vemos lá em Gênesis 2, 1 e 3. Mas o foco aqui é essa expressão Tov. O que acontece? Essa expressão é bom, significa bom. Tov se escreve com um Tav, que na pictografia seria um texto, um cesto, ou uma serpente. Nós vamos ficar aqui com o cesto, que tem mais sentido com a configuração. E um Bet, ou seja, é como se fosse um presente para casa. Então essa construção, numa leitura, assim, pensando na pictografia, é mais ou menos como uma história de um pai que estivesse preparando a casa para o seu filho e ia trazendo os presentes, as coisas boas. Então nesse cesto de Tov, a luz, Vaiomer, e depois firmamento, separação de terras, depois e assim por diante todos os dias. E no final vem a expressão Tov Meod, ou seja, muito bom. Bom, gente, então nós temos aqui, para a gente fazer um apanhado geral. Domingo, segunda, terça e quarta, nós vemos na Semana da Criação o decreto. O decreto é dizendo que era Tov, que era bom. No sexto dia, se utiliza Tov Meod. Por que se utiliza Tov Meod? Muito bom. Porque no sexto dia foi criado, além de os mamíferos, foi criado a joia da criação. Foi trazido o bebezinho para esse quarto, que é o homem. A joia do poema escrito por Moshe. Agora ocorre que no sétimo dia, aí vem no Shavat. Shavat significa sétimo. E depois foi convencionado Shabat para o nome do sábado. Shavat, ele vem de uma raiz Sheviah, que significa pura e simplesmente cessar. Mas, juntamente com a palavra Shalom, que tem uma raiz comum, significa integralidade. Por isso que se diz Shavat Shalom, porque na semana da criação, o sétimo dia foi o que deu integralidade, porque o Eterno, o Criador, o Altíssimo, vem se relacionar com a criatura. Então nós temos o quarto da criança muito bem feito, nós vemos a criança já agora colocada no berço, colocada no quarto, e agora coordenada de tempo e espaço onde os pais se relacionam, dedicam tempo para ter uma relação interpessoal. Essa seria a intenção do relato. Um detalhe agora aqui, gente. O detalhe é a questão que eu queria trazer. A gente já falou do verbo bará, criou, tov, tov meod. A última coisa para a gente encerrar é a questão da relação disso com a teoria da evolução. Eu tenho um posicionamento parcial, porque obviamente sou cristão, mas conheço, e todos conhecem, a teoria da evolução,
que houve um processo de adaptação dos seres e que desde dos organismos unicelulares aos multicelulares, depois espécies, o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homem de Neandertal, que seria um primo do Homo sapiens, depois o Homo sapiens sapiens, um processo de evolução, uma adaptação que gerava especiação. Os seres iam se adaptando ao ambiente, aí chegava um certo ponto que surgiu uma espécie nova, ou seja, um processo de evolução. Dentro desse relato bíblico, nós abstraímos, na verdade, algo oposto. É um processo de involução, onde toda a natureza era Yetzer Hatov, formação boa, formação perfeita, e que ela vem decaindo, e nós vamos estudar mais isso quando nós chegarmos no dilúvio, esta involução. Nós temos um homem perfeito, pleno, evoluído, um ser humano, Adamá, e uma mulher, Havá, Eva, perfeitos, evoluídos. E quando a desobediência, um elemento estranho, entra no organismo desses seres, começa a se passar tanto o homem quanto a terra por um processo de involução e não de evolução. A gente sempre fala aqui, eu encerro aqui a lição, depois nós vamos ter entrelinha, eu acho que eu já me delonguei bastante, mas o assunto era muito amplo. Ciência, gente, é um processo da dúvida. E como que funciona esse processo? É sempre bom lembrar. É um discurso completamente diferente. Os párias, os iguais, os pares, os iguais, eles discutem hipóteses com relação à criação do mundo. Discutem essas hipóteses, eles adaptam essas hipóteses ao método científico, observação, análise e vários outros métodos. Às vezes não é possível passar pelo filtro, por esses métodos. A teoria da evolução, em muitos casos, ela também só tem muitas dificuldades de passar por esse método, de como foi, de onde vem da cosmogonia, de como foi criado o homem, se há uma involução, se há uma evolução, apenas se pega pontos, essa evidência, nós temos essa evidência genética disso, nós temos essa evidência arqueológica daquilo, mas algo que comprove tanto a evolução quanto a involução cabalmente nós não temos, nós temos apenas evidências, e as pessoas escolhem essas evidências. Agora, o filtro da ciência, ele passa pela metodologia científica. Necessariamente o que passa pela metodologia científica não é 100% verdade, tanto é que um dos métodos é o método da dúvida. Aquela hipótese, ou aquela tese, ou aquela teoria, ou aquela lei, ela vai ser testada e retestada, até um determinado momento em que em um teste ela não passe e surge uma outra mais satisfatória que a explique. Então a dúvida faz parte deste processo. Logo, nós não temos 100% de certeza que a hipótese científica de hoje ela não vai ser refutada e ela não vai ser comprovada como cabalmente errada no futuro. Logo, eu não posso, enquanto cristão, querer mudar o discurso, querer adaptar o discurso bíblico, que é uma linguagem bíblica, uma linguagem religiosa, completamente diferente do discurso científico, é outra metodologia, é outra temática, é uma questão de fé e tentar encontrar na ciência um discurso que eu junte, misture os dois. Eu posso, obviamente, ser parcial, é um direito seu, é um direito meu, e preferir as evidências científicas que corroborem com aquilo que eu acredito. Mas não tem como eu afirmar que o meu posicionamento é o correto. Aí é uma questão de fé, aí é uma questão de espiritualidade, é uma questão sua com Deus. Agora nós vamos para a entrelinha e é isso por hoje. Valeu! Bom, pessoal, vamos lá. O livro de hoje, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. 1864. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é importante desse livro, a data, 1864. E é justamente a data que é o link para a lição dessa semana. Por quê? Estávamos vivendo em um período onde
a ciência, a mineração, a arqueologia, a geologia estavam construindo novas hipóteses sobre a idade da Terra, sobre a idade do homem, e é neste contexto que esse livro é escrito, e o link é muito óbvio. Nós falamos de criação, e era nesse contexto. O livro é escrito, eu não sei, talvez eu faça... As pessoas falam que o livro é uma literatura infanto-juvenil, uma literatura inocente. Eu não consigo ver essa inocência toda dada ao contexto e a forma com a qual o livro foi escrito. Se prestarmos atenção em certos detalhes, em certas minúcias dos diálogos, nós notamos ali uma coisa muito profunda, uma coisa muito maior relacionada às dúvidas com relação à criação. Principalmente o personagem narrador, que é o Axel. Então vamos lá, vocês já viram o filme, gente, muitos filmes sobre o assunto. Os filmes deturpam um pouquinho isso. O livro é muito mais interessante. Essas minúcias eu não consegui ver em nenhum dos filmes, e eu consegui ver no livro. Bom, antes de eu entrar propriamente na história, falar para vocês sobre o meu livro, que vai estar sempre aqui no link. Ele tem alguns erros aí que vão ser corrigidos, estão sendo revisados, erros de português, pelo professor Aleixo, mas também por quem já comprou o livro. Isso daí, esses erros de digitação, erro de português, coisa e tal, é uma marca desse livro que vocês vão ter, que é o primeiro que foi solto. Então, isso vai ser como se fosse o Lúcio falou que é o beta. É o beta do livro, exatamente. É a versão beta, exatamente. Depois vem a outra versão revisada, com prólogo, com introdução, com prefácio. Isso é como se fosse a versão beta que vocês estão comprando. Então é por tempo limitado, inclusive. Porque logo vem outra versão. Uma versão já totalmente corrigida, inclusive que vai servir para física. Então o e-book, vocês estão com como se vocês estivessem com um manuscrito aí na mão de vocês. Vamos propriamente então agora aqui a nossa história. A nossa história é o seguinte: o Axel, ele é órfão e ele mora na casa do o tio Otto. Ele é um cientista famoso na Alemanha, é o Otto Lindenberg. A trama é muito interessante porque ele, apesar de ser um cientista famoso, ele tem uma forma de pensar que é diferente daquelas conclusões da época. Ele acredita, diferente do Axel, que é o sobrinho dele, que também ele é mineralogista, também é um cientista, mas não é um cientista poliglota, tão culto quanto o seu tio Otto. E ele acredita que quanto mais fundo no centro da Terra, que a variação da temperatura não é tão alta e tão grande quanto ele se imagina, diferente do Otto. O link para a lição dessa semana, inclusive, vai estar nesta divergência entre os dois, só que eu vou falar ao final do livro qual é esse link para a lição dessa semana. Então, eles estão na Alemanha, lá ele tem uma namoradinha, e ela, inclusive, a namoradinha dele, ele pensa que ela vai desestimulá-lo nessa viagem, ela não estimula lá mais pra frente na história. Mas vamos lá, vamos pro começo da história. O tio Otto, ele compra um livro numa bazar, numa mercearia de um judeu. E esse livro, ele é de um pesquisador islandês, e ele é escrito em linguagem rúnica, é uma linguagem antiga. E ele vem falando desse livro e cai desse livro um envelope com uns códigos, escrito em códigos, e eles tentam decifrar aqueles códigos que está numa língua, está em outra, está em uma frase em 5 línguas diferentes. Depois eles veem que na verdade é só ler, é latim e está ao contrário. E o primeiro a descobrir é o Axel. E o Axel não quer, ele acha que o tio dele vai endoidar e vai querer sair numa aventura para o centro da Terra, e ele não quer isso. Então ele descobre,
tenta queimar lá aquele envelope antes que o tio descubra, o tio chega antes da hora e o tio pega o envelope e acaba descobrindo. Ele tenta convencer o tio a não fazer isso, ele não consegue. Como eu falei para vocês, ele vai conversar com a namoradinha dele lá e a namoradinha dele fala que não, eu até iria junto se eu não fosse constrangê-los nessa viagem. Para a época, isso, inclusive nos filmes, né, a gente vê, né, nos filmes, algumas adaptações, eles colocam mulheres, uma mulher indo nessa incursão, coisa que para a época no livro era inconcebível. E eles acabam indo e até quase 40% do livro é um conteúdo muito descritivo da viagem mesmo, mas da viagem na superfície. Eles saindo de onde eles moravam, eles pegando o trem, depois eles chegando na Islândia, ele tendo contato com pessoas, descrição de como é a Islândia, tem vários personagens, eles querem esconder aquilo porque o tio acha que muitos iriam se aventurar e querer fazer aquela loucura que eles iam fazer, e até que eles eles arrumam um guia, que é o Hans, é um cara neutro. O cara parece um robô, só fala islandês, beleza. E daí na trama eles se aproximam do local onde eles teriam o vulcão ali na Islândia, onde seria a porta de entrada para o centro da Terra, e começa toda a jornada. Aí já percorremos ali uns 37, 40% do livro. E começa essa jornada. E nós vamos perceber que o tio sempre quer ir mais para o fundo e o Axel sempre quer voltar. Aí nós temos um gancho aí, a pessoa, o ímpeto do tio de cumprir a sua missão e do Axel o receio, o medo do perigo em razão da sua convicção. Porque a sua convicção é o quê? Não, cada vez mais fundo, cada vez mais quente, nós vamos ter problemas, nós vamos morrer, nós não vamos voltar, eu preciso voltar para minha amada, ele está pensando na amada dele, e o tio dele está pensando em cumprir, em descobrir que as convicções dele realmente são verdadeiras e que aquele pesquisador islandês que já tinha feito aquele trajeto. E no decorrer da jornada, eles vão descobrindo, e aí o ponto, que também é um grande link com a lição dessa semana. Camadas geológicas, gente. Por quê? Naquela época, se acreditava que a Terra tinha pouco tempo, mais ou menos como a Bíblia existia, fazia-se aquela análise da genealogia, 5.700 e poucos anos de existência. Naquela época era menos, obviamente, né? E em razão desses estudos, começou a se acreditar que era mais. Gente, tem um livro para os criacionistas do Ariel, que depois eu posso até trazer aqui para vocês, mostrar para vocês, que fala sobre a divergência da conclusão em que muitos geólogos chegaram e essa divisão dessas camadas. O que significa essas camadas? É mais ou menos assim. Conforme são as eras, que são explicadas, inclusive aprendemos na escola, então nós teríamos as camadas daquilo que existiu naquela época. Vamos supor, quanto mais antigo, mais fundo. Quanto mais próximo da nossa época, então essas camadas geológicas, elas diriam. E eles vão percorrendo essas camadas. Por isso o link desse livro com a criação. E o muito interessante, gente, nessa descida, eles vão vendo fósseis, eles vão vendo mamutes, animais. O Axel, ele se perde do tio dele e do Hans, e através de um efeito acústico na parede ele consegue saber mais ou menos onde que eles estão, e depois eles se encontram, aí eles andam por um mar e tem um efeito elétrico no mar, que lá no final do livro o tio encasqueta o que aconteceu com a bússola, porque eles tentam se guiar pela bússola e não sabe o que aconteceu. Como
como eu já vou dar o spoiler lá do final do livro, inclusive, gente. Aquele efeito elétrico, ele trocou o polo da bússola. Por isso que eles se perderam lá embaixo. Mas isso só vamos descobrir lá no fim do livro. Mas tudo bem, continuando a história. Aí, nesse oceano, existe um mar embaixo da terra e eles tentando, o tio sempre querendo ir ao centro da terra, e o Axel querendo voltar. Mas nessa tempestade elétrica, eles voltam para a costa, mas não propriamente para aquele mesmo lugar, mas para um lugar próximo. Eles acham uma adaga. E aí, mais um link também com a lição dessa semana. O Axel, que isso? É antediluviano? É uma adaga antediluviana? Sempre aquele conflito entre as crenças religiosas e aquilo de novo que a ciência, e as crenças também, vamos dizer, as crenças científicas, os pensamentos científicos que estavam aparecendo com relação à idade da Terra. E a gente vê muito isso no livro. Por isso que eu acho que, gente, pode até ser um livro infantil, para uma leitura infantilizada, mas é um livro para adulto também. E se o adulto for atento, ele vai ver as entrelinhas ali. Nós precisamos fazer muito isso, gente. Por exemplo, eu li Moby Dick, eu não consegui ver o que os críticos falavam de e a baleia significa isso. Para mim era uma história de uma baleia. Agora, neste livro eu consegui ver, no Viagem ao Centro da Terra, não, eu consegui ver mais, consegui ver além, não sei, em razão talvez da minha vivência, alguma coisa assim. Mas tudo bem, mas nós devemos buscar essas, inclusive no meu livro, busquem isso, tem muitas entrelinhas ali, coisas que são contadas de forma alegórica sobre a política atual, e também ele é uma introdução, né, que vai ter volume 2, 3, 4, nem sei quantos vão ter. Mas voltando para a nossa história que Viaja ao Centro da Terra. Um outro ponto interessante, também é um link para a lição dessa semana, gente, na história, depois que eles passam por uma zona de ossadas, eles olham um grande e enorme pastor de mais ou menos uns 4 metros e pouco. E acredita-se, um pensamento judaico, pensamento cristão, dentro de alguns segmentos judaicos, dentro de alguns segmentos cristãos, que Adão teria isso. E ele fala um antediluviano. E o Axel fica na dúvida, naquele grande conflito entre pensamento científico, pensamento secular, pensamento religioso, pensamento cristão. Mas é um antediluviano? Não, eu prefiro que seja um parente próximo do homem, que seja um primata, que seja um símil, alguma coisa. Não, será que é isso? Será que é aquilo? E ele fica sempre nesse conflito. Depois eles passam por esta fase, eles voltam para aquele oceano, para aquele mar que tem debaixo da terra. Há um outro evento, a temperatura começa a se aquecer, a água começa a se aquecer e eles são lançados para fora do centro da Terra. E o tio está muito chateado com aquilo, não sabe onde é que está, usa a bússola, aí encontra uma criança e o tio é um poliglota, né? Daí ele tenta falar em alemão com a criança, ele não está na Alemanha, tenta falar em islandês, tenta falar em vários idiomas, até que ele fala em italiano, dove stiamo noi, onde nós estamos, a criança não responde, depois a criança responde, eles estão na Itália. A criança responde que eles estão na Itália, na Calábria, perto do vulcão Vesúvio. Então eles saíram de um vulcão, eles entraram em outro. E no decorrer da história, eles não contam ali na Itália da viagem deles, porque eles poderiam ser confundidos com pessoas que teriam sido cuspidas do inferno. E eles voltam para a terra dele. Contam a história, muitos não acreditam, mas com o tempo, com a história do Hans, o Hans conta tudo o que aconteceu na Islândia, a história se espalha, o tio fica famoso, o Axel, ele fala, eu também sou sobrinho de um cientista famoso, que já tá bom para mim. E no final do livro se encasqueta muito com a questão da bússola, mas o que eu pego e destaco aqui, e é o link final do livro com a lição dessa semana, é o seguinte: mesmo o Axel tendo vivido, obviamente, naquele mundo de fantasia, no mundo real, gente, quanto mais profundo, menos oxigênio, mais pressão, então é algo que seria impossível, mas naquele mundo fantástico que foi criado,
se podia ir até o centro da Terra e que não se aquecia. Mas mesmo Axel tendo visto e vivido que aquele fenômeno que ele acreditava não aconteceu, no final do livro ele não se convenceu ainda. Ele continuou acreditando que quanto mais próximo do centro da Terra, maior seria a temperatura, diferente do que o tio dele acreditava. Esse é o grande link para a lição dessa semana, gente. Não importa se o seu colega, se a pessoa com a qual você vai levar o evangelho da semana da criação, se ela acredita ou se ela não acredita. Mesmo que ela vivenciasse algo que jogasse na cara, se ela não quer acreditar, ela não vai acreditar. Exponha as suas convicções, respeite a convicção do próximo e simplesmente faça a sua parte. Simplesmente conte, leve a boa nova, conte aquilo que você acredita, o porquê que você acredita nisso, não desdenhe da opinião do próximo. E agora é com você, agora é com o Alexandre. Olá pessoal, trimestre novo, lição nova, livro novo, e é muito gostoso a gente estar estudando mais um livro da Bíblia, agora o livro de Gênesis nesse novo trimestre. Quero desejar as boas-vindas para todos vocês. E já antecipar que eu estou animado com a lição. Eu gostei da lição, pelo menos essa primeira que eu li, gostei dela. E o autor da lição, o nome dele é Jacques Ducan. Ele é PhD, professor emérito de hebraico, exegese do Antigo Testamento, do seminário da Andrews. É uma figura muito relevante dentro do ambiente acadêmico adventista, é um especialista em Antigo Testamento e traz uma leitura muito rica do livro de Gênesis. Esperamos que seja um trimestre bem legal. Aliás, já dá de ressaltar que a capa da lição está uma capa muito bonita. A gente tem várias referências aqui nessa capa, né? Tem ali uma serpente, a árvore da ciência do bem e do mal, uma figura que eu acredito pode ser tanto José quanto Moisés. Eu suspeito que seja José. Nós temos ali a figura da Arca de Noé, um altar do holocausto, um céu atrás estrelado e uma torre que eu imagino seja a Torre de Babel. Eu imagino que as figuras aqui sejam José, porque José é Gênesis, Moisés é Êxodo. Então, acredito que seja o José aqui, mas poderia ser o Moisés por ser o autor do livro de Gênesis, ou a pessoa que se atribui teria escrito o livro de Gênesis, né? De qualquer forma, lição bonita, lição nova, lição legal, lição formosa. Vamos agora ao estudo da lição de terça-feira. Lição de terça-feira tem por título O Sábado. E eu destaquei aqui várias passagens que eu considerei relevantes para a lição de terça-feira. Os dois textos base são Gênesis 2, 2 e 3 e Êxodo 20, 8 até 11. Duas passagens muito conhecidas nossas dos adventistas. A passagem de Gênesis 2, 2 a 3 é aquela já conhecida: descansou Deus, abençoou Deus, santificou Deus o dia de sábado, porque nele descansou de toda a tua obra que como Criador fizera. E a passagem de Êxodo 20, 8 a 11, lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás a sua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Então nós temos aqui o momento do estabelecimento do sábado e um momento da relembrar ou da recordação do sábado como dia de guarda nos mandamentos. E fazendo referência direta ao dia de guarda ser o sábado, porque Deus criou. O sábado seria, portanto, o memorial da criação divina. Agora, em relação ao texto da lição, eu achei o texto da lição muito rico, no geral. Ele vem trazendo na lição de terça-feira, primeiro, a contraposição à ideia medieval de que o corpo humano é mau. O corpo humano não é mau, o corpo humano é uma criação de Deus, é uma coisa maravilhosa. O corpo humano, portanto, é bom, mal é o pecado. A compreensão de que o corpo humano é mau, em si,
é uma compreensão que vem de uma deturpação dos textos paulinos feita dentro do medievo cristão católico. Numa ideia de autoflagelação, de chicotada e de uma negação ao corpo que remete muito mais a cultos pagãos do que a cultos cristãos. A gente já falou disso, mas a gente pode voltar a falar. A ideia do estoicismo, de que o corpo é mau e de que eu preciso mortificar o meu corpo, negar as paixões e viver com uma relação de indiferença em relação ao corpo, aos prazeres e à materialidade, isso é um problema. E ele entra no cristianismo como uma contaminação desse pensamento pagão. Outro aspecto importante é o sábado como demarcador de uma obra acabada. Terminou, está feito, e agora vou me deleitar na criação. O sábado como um espaço de deleite. Outro aspecto importante que traz aqui no texto, na linha da lição, né, é a relação que se estabelece entre o sábado e o milagre da salvação. Se Deus é hábil para criar, ele será hábil para recriar um dia também. Então o sábado traz em si a promessa de um Deus que é poderoso para salvar e para consertar aquilo que está estragado, aquilo que está perdido. O final, essa cura, no último parágrafo, acho muito legal isso. Essa cura, essa capacidade de Deus de recriar, de consertar, ela já era prefigurada no ministério de Cristo, que constantemente realizou curas aos sábados. Quer dizer que com cada cura, Cristo demonstrava o poder de Deus para salvar, para recriar, e demonstrava também o desejo de Deus do deleite. O deleite da cura, o deleite de alguém que está salvo, que está restabelecido da saúde, que agora pode viver em plenitude. Isso é muito bonito. Deus nos criou para a plenitude. Podemos avançar agora. Lição de quarta-feira. O título da lição de quarta-feira é A Criação da Humanidade. Nós temos aqui 2 relatos de Gênesis, da criação humana. O primeiro relato, ele só diz que Deus criou o homem, então vai tendo os dias da semana, né, da criação, que é o relato de Gênesis 1, e termina falando que Deus criou, a sua imagem os criou, homem e mulher os criou. Então é o processo da criação humana. Não fica explícita o momento do toque, o momento do sopro, mas nós temos ali narrado que Deus criou o homem, que Deus criou o homem e mulher, e que Deus os criou à sua imagem. Quer dizer, primeiro, que não é apenas o homem que é a imagem de Deus, homem e mulher são a imagem de Deus. Ambos foram criados em igualdade de importância, não existe uma relação hierárquica aqui. A outra passagem é a passagem de Gênesis 2:7. 2:7 tem o relato detalhado da criação humana. Deus toca o homem com as mãos, forma do pó da terra, do barro, forma um boneco, sopra em suas narinas o fôlego de vida e ele se faz alma vivente. Uma coisa que eu acho interessante... Desculpa, gente, foram muitas aulas hoje. Uma coisa que eu acho interessante nesse relato de Gênesis 2:7 é que fala que o homem foi criado no momento em que ainda não havia plantas na terra, porque Deus ainda não tinha descido orvalho, ainda não tinha feito chover. A gente não tem como entender, eu pelo menos não consigo entender plenamente, porque na primeira narrativa aparece Deus criando as plantas, criando as árvores, criando os animais. E agora diz que no momento da criação humana ainda não haviam plantas sobre a terra. É uma incógnita para mim isso, reconheço. Se você conseguir responder essa charada, por favor, coloque nos comentários. Mas é interessante a comparação dos 2 textos, porque nos 2 textos nós temos o envolvimento direto de Deus. Embora Deus não apareça tocando, aparece Deus criando a sua imagem. Quer dizer que existe no ser humano uma centelha do divino. Existe no ser humano algo de Deus. A segunda é muito mais explícito, um envolvimento pessoal, com Deus tocando, com Deus soprando. Quer dizer, uma substância do divino penetra no homem na forma do fôlego de vida e torna o homem alma vivente. Isso não quer dizer que nós somos ou sejamos deuses, mas isso quer dizer que existe um poder de Deus manifesto em nós, que é aquilo que mantém nosso coração pulsando, que é aquilo que nos mantém vivo, que é aquilo que mantém nosso cérebro, nossa consciência, nossa racionalidade funcionando. O autor da lição ele vai além.
Ele fala que o homem foi criado à imagem de Deus em uma ideia espiritual, uma ideia de princípio, mas também em uma ideia de ser a imagem de Deus fisicamente. Admito para vocês que esse também, para mim, é um problema. Eu não entendo que Deus tenha necessariamente uma forma humana. E não me parece que seja isso que o autor da lição queira dizer, mas pode ter ficado algum mal entendido nesse parágrafo aqui. O que eu entendo é que Deus cria o homem à sua semelhança no aspecto de que não havia maldade no homem, o homem era bom, o homem era um ser consciente, consciente de si, e o homem era um ser que era capaz de optar, era um ser capaz de exercer livre-arbítrio. E nesses aspectos a nossa natureza era semelhante à natureza divina. Nós éramos dotados de razão, de bondade e de capacidade de escolha. Lição de quinta-feira, o dever da humanidade. Na lição de quinta-feira, nós vamos para a passagem de Gênesis 2, 15 a 17. O autor da lição vai falar que foi dado para o homem 3 presentes: o Éden, o alimento e a mulher. Eu, me desculpe, mas trocaria o último. A mulher não é o presente. O casamento é o presente. Foi dado de presente para o homem, então, o jardim do Éden, o alimento e o casamento. Porque, vamos lembrar, Deus não criou o homem. Deus os criou homem e mulher, como bem diz o Gênesis capítulo 1. Portanto, tanto a mulher é um presente para o homem, quanto o homem um presente para a mulher. Não é apenas a mulher aqui que é o presente. Portanto, eu digo que o presente não é o homem ou a mulher, o presente é a relação entre eles, é o casamento. Em relação a cada um desses presentes, o ser humano recebe uma responsabilidade. Em Gênesis 2, 15 a 17, vai falar que o homem foi posto no jardim e que o homem deveria cultivar, guardar, e que o homem poderia comer de toda a árvore do jardim livremente. Porém, da árvore no centro do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria comer, sequer tocar no seu fruto, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Primeiro aspecto, o homem foi colocado no jardim para trabalhar. O homem foi colocado no jardim para exercer um serviço criativo. Ellen White vai dizer de como Adão e Eva manipulavam as plantas com carinho, formando arranjos de flores, selecionando frutos. Eu acredito que Deus criou o homem e criou o jardim como um espaço muito rico de estímulos, de estudo. O homem foi posto no jardim para o cultivar. O homem foi posto no jardim para o guardar, quer dizer, o homem era o tutor do jardim, o homem tinha uma responsabilidade para com o jardim. E o guardar para um proprietário. Esse aspecto eu acho muito interessante, muito importante, e está relacionado à árvore da ciência do bem e do mal. O jardim não pertence ao homem, o jardim pertence a Deus. O homem no jardim é o guardião, é o tutor, é o mordomo, é aquele que o vai cultivar, é aquele que o vai guardar. Mas o jardim não pertence ao homem, pertence a Deus. Porque tem uma parte do jardim que Deus fala: essa parte, Adão, essa parte, Eva, não é para vocês. Essa parte vocês não podem comer. Do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer, vocês não podem tocar, ele não pertence a vocês. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal lembrava para o homem e dizia para o homem, enquanto gênero humano, homem e mulher: existe um Deus acima de vocês. Existe alguém que é superior a vocês. Não importa o porquê, ele mandou e você não deve comer do fruto. Outro aspecto importante, o alimento. Deus não criou um tipo de alimento, Deus criou diversos tipos de alimento, uma diversidade infindável de frutos. Deus é um Deus de diversidade, Deus é um Deus de variedade, Deus é um Deus de deleite. Deus queria que o homem pudesse combinar esses frutos, se alimentar desses frutos e se deleitar com esses frutos. Deus se agrada do nosso prazer, dentro de uma concepção saudável de prazer, de fruir, de alegria, de se deleitar com a dádiva que Deus oferece. Deus se agrada grandemente. E a terceira bênção aqui, o casamento. Deus cria homem, Deus cria mulher e Deus dá uma ordem lá em Gênesis 2, 24. Deixe o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher e sejam os dois uma só carne.
Deus cria Adão e Eva para um tipo de relacionamento que Adão e Eva não poderiam ter com os animais, com as plantas, com os anjos, com as flores. O relacionamento entre Adão e Eva, e eu digo aqui muito além do relacionamento físico, era um relacionamento de idoneidade, de ser igual. Era um relacionamento de companheirismo, era um relacionamento de ser uma só carne. O tipo de relação que Adão e Eva possuíam era um tipo de relação que é comparada à relação que o homem tem com Deus. Quando no livro de Cantares, quando no livro de Oséias é apresentado Deus, depois Cristo, no Novo Testamento, no livro de Atos, no livro de Apocalipse, é apresentado Deus como o esposo e a igreja como a esposa. Isso demonstra o tipo de relacionamento que Deus planejava entre homem e mulher, um relacionamento de intimidade, de familiaridade, de companheirismo, de proteção. A mulher protege o homem e o homem protege a mulher cuida do homem e o homem cuida da mulher. É uma relação de responsabilidade, de fidelidade. E para ela ser perfeita, para ela funcionar, é preciso que ela seja exclusiva. Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou um homem e duas mulheres. Deus não criou dois homens e uma mulher. Deus criou um homem e uma mulher. E a orientação de Gênesis 2:24 é de que chega um momento em que o homem e a mulher precisam estabelecer um vínculo com alguém, que é um vínculo superior ao vínculo que eles tinham com os seus pais. Deixe o homem pai e mãe. Não se trata aqui de abandonar a família, não se trata aqui de desprezar os pais, porque vai dizer o mandamento: honra teu pai e tua mãe também. Mas se trata aqui de entender que a relação que se estabelece entre homem e mulher é uma relação superior à relação que se estabelece entre pais e filhos. Pai e mãe não escolhem filho. Filho não escolhe pai e mãe. Mas esposo ou esposa a gente escolhe. Quer dizer que é uma ligação voluntária. E é uma ligação que faz os dois uma só carne. Para que esses dois se tornem uma só carne, é preciso que haja separação do casal primordial, vamos dizer assim. É preciso que o filho, que a filha se desligue dos pais. Quantas famílias a gente sofre, a gente vê ainda sofrem, porque uma das partes, seja o esposo, seja a esposa, não consegue se desconectar da dependência familiar, paterna ou materna. Isso é triste porque numa relação assim, o casal terá muita dificuldade para produzir o seu tipo de vínculo e de intimidade que o casamento requer para ser saudável. É preciso que a gente consiga deixar pai e mãe. Estabelecer-se como um indivíduo independente, estabelecer-se como um indivíduo autônomo e aí sim estar em condição de contrair núpcias, de contrair um casamento. Lição bonita, lição formosa, gostei bastante da lição, embora ali na lição de quarta-feira eu tenha tido algumas dificuldades de compreensão, admito, mas foi uma satisfação estudá-la. Convido vocês para estarem conosco na próxima semana. A temática da próxima semana não será, infelizmente, uma temática tão feliz. Semana que vem a gente vai falar do processo de queda do ser humano. Um abraço para todos, uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre, obrigado aí, tá corrida a vida do Alexandre, mas ele não tem aí perdido nenhuma lição e trazido para nós sempre os temas aqui muito relevantes. Valeu também o Ricardo, espero que você tenha gostado aí, pessoal, dessa ponte literária e também todos os assuntos apresentados até aqui, mas nós não terminamos o vídeo ainda, nós sempre falamos que o Entre Linhas é um banquete, né? Tem vários tipos de alimentos aqui, todos purinhos, não se preocupem. Então agora nós vamos ter mais um quadro que são as perguntas para discussão, também com o nosso amigo Marcos André, e ele então apresenta aqui algumas perguntas que estão no final do nosso guia de estudo. Então, Marcos, mais uma vez é com você, e ele também já encerra como ele começou, com uma oração. Muito bem, chegamos ao final, chegamos à parte de sexta-feira, né? E aqui na sexta-feira fala a respeito do livro da natureza, né? O Salmo 24 fala que através das obras de Deus, o Salmo 19 também, né? Que através das obras de Deus nós podemos conhecer mais sobre Deus. Ou seja, quando nós observamos a criação, nós aprendemos mais sobre Deus.
Mas existe a ciência, né, que estuda a natureza, que estuda os fenômenos naturais, que muitas vezes encontram contradições com aquilo que está na Bíblia. Aí, essas conclusões, elas são conclusões verdadeiras ou são conclusões equivocadas? A boa ciência, ela deve apontar para a Bíblia, ela deve fortalecer a Bíblia. Então nós devemos nos lembrar que, apesar da ciência ser um benefício para todos nós, né, aquilo que é desenvolvido na saúde, aquilo que é desenvolvido em aspectos científicos que nós podemos nos aproveitar no dia a dia, como por exemplo o próprio canal aqui, né, que nós postamos um vídeo, você pode assistir aí da sua casa, mas nós devemos nos lembrar também que a ciência, ela é guiada por homens que são falhos, por pessoas que podem falhar. Então nós devemos sempre estar atentos àqueles pontos da ciência que contradizem a Bíblia e sempre olhando para aqueles pontos que caminham na direção da Bíblia, para que possamos também fortalecer a nossa fé, né? Nossa fé seria afetada se acreditássemos que os relatos das origens fossem apenas lendas com lições espirituais, mas sem veracidade histórica. No texto bíblico, quais são as pistas que sugerem que o autor sabia que esses relatos eram históricos? Qual é o testemunho de Jesus sobre a veracidade desses fatos? Bom, primeiramente, Jesus Cristo, ele lembrou desses fatos como históricos quando ele falou, por exemplo, do casamento, lá em Mateus do capítulo 19. Ele falou do primeiro casal, ele falou de Adão e Eva, né, como sendo o primeiro casal criado um por outro, né, e ali realizado o primeiro casamento. Agora, a própria história, né, a antropologia, ela reconhece de alguma forma que a criação, que os capítulos ali, os primeiros capítulos, eles são verídicos, né? A maioria das pessoas crê que até o capítulo 12 de Gênesis são apenas ilustrações, não são verídicos. Mas, por exemplo, a antropologia chama os árabes e os judeus de semitas, porque eles são descendentes de Sem. Quem é Sem? É alguém que saiu do dilúvio, o filho de Noé que saiu do dilúvio, que sobreviveu ao dilúvio. Então, de certa forma, a própria antropologia aponta para o passado, né, nas raízes da humanidade, para essa família que passou pelo dilúvio, né? Então nós precisamos olhar para as coisas com mais cuidado, né? Olhar para os detalhes com mais cuidado, para que não sejamos enganados, né? Pergunta número 2. O que Gênesis ensina sobre a importância de cuidar da terra? Como bons mordomos do planeta, ao mesmo tempo evitar adorar a criação, né? Os movimentos, né, em defesa da natureza e tal são todos movimentos até certo ponto válidos, porque Deus, ele nos convidou, né, ele determinou que fôssemos mordomos, que cuidássemos do planeta. No entanto, nós não devemos nos esquecer também que esse planeta está reservado para o fogo, como diz lá em 2 Pedro no capítulo 3. Esse planeta, ele vai ser destruído, e nosso propósito aqui é pregar o Evangelho. O nosso propósito não é estar engajado em causas sociais que por mais legítimas que sejam, seja uma distração para a nossa missão, para aquilo que nós devemos realizar, né? Pergunta número 3. Apesar da devastação causada pelo pecado, as maravilhas da criação ainda se manifestam, falando sobre a bondade e o poder de Deus. Você ainda consegue ver Deus nas coisas criadas? Você ainda consegue ver, por exemplo, beleza, diversidade? Você consegue ver a inteligência e o planejamento de um Deus criador? Eu gosto muito de olhar para a natureza, eu gosto muito de estudar sobre a natureza, eu gosto muito de ver documentários. Tem um programa na Novo Tempo, né, que você pode assistir pela internet, que é o programa Origens. Procura aí Origens Novo Tempo, você vai se maravilhar como que a criação e a boa ciência, elas dão bom testemunho do nosso Deus. Então, se estivermos com o coração aberto, nós encontraremos indícios de um Criador, nós encontraremos a bondade de Deus ao nosso redor, observando a natureza, observando a obra da sua criação. Que Deus nos abençoe, e eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a natureza e tudo ao nosso redor
testemunhando de que o Senhor é um Deus de ordem, é um Deus de diversidade e é um Deus que ama o belo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos guardando e que principalmente nos guarde para o dia da salvação, para o dia em que nós encontraremos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor também salve e cuide com a tua graça dos nossos familiares, dos nossos amigos, as pessoas que nos cercam. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, pessoal, então terminamos aqui. Geralmente a gente coloca a hashtag fui até o segundo Marcos, que ele aparece 2 vezes. Espero que vocês tenham curtido, gostado aí do conteúdo apresentado até aqui. E eu convido a vocês a participarem do segundo estudo, onde nós veremos na semana que vem sobre o tema A Queda. É um tema muito importante para a gente entender todo o ministério aí de Cristo, que é o que está apresentado na Bíblia para nós. Então, pessoal, se cuidem e nos vemos então no segundo vídeo dessa série sobre Gênesis. Tchau, tchau. Até lá.